Paz do Senhor, queridos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do nosso culto de ensino e de escola bíblica. Toda quarta-feira nós tiramos um tempo para nós estudarmos a palavra de Deus e o material que nós usamos é o material da CPAD, a lições bíblicas. E nós estamos estudando no decorrer desse trimestre sobre a igreja eleita, lições baseadas na carta aos Efésios, comentada pelo pastor Douglas Batista. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar e depois nós vamos ministrar esta aula de número 8 da nossa escola bíblica, ok? Fique conosco nos próximos 60 minutos, estaremos juntos louvando a Deus, orando pela sua vida, pela sua família, apresentando os seus entes queridos diante do Senhor. Nesta noite nós queremos iniciar este culto agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito, mas também clamando a Ele pelas nossas vidas, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer, ok? Junte a sua família aí e vamos juntos falar com Deus. Se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas aí na sua rede de relacionamentos, para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos no Teu nome, meu Deus, para Te adorar. Quero louvar, quero exaltar, quero bendizer o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos as nossas falhas e transgressões, ó Deus, e precisamos cada dia mais e mais do Teu perdão e da Tua graça sobre nós. Oramos pelas pessoas que nos acompanham por esta live, Senhor, e que vão nos acompanhar também quando este vídeo for postado lá na nossa conta no YouTube. Que eles sejam abençoados, ó Deus, pela Tua palavra, enriquecidos pelo Teu Espírito Santo na sua vida espiritual e tocados pelo Senhor, ó Deus. Pai, quando nós falamos a Tua palavra, o profeta Isaías disse que a palavra que sai da Tua boca, ela não volta vazia, antes ela prospera naquilo para qual o Senhor a enviou. Que a Tua palavra nesta noite alcance o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que nos acompanha neste momento, Pai. Que ela seja tocada pelo Teu Espírito, que o Senhor possa abençoar este lar, esta família, de forma rica e especial, no nome de Jesus. Recebe agora, Pai, nossos louvores e a nossa adoração. Que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Queridos, nós vamos louvar o nome do Senhor, mas eu já quero te lembrar, nós nos reunimos aqui através da live toda quarta e toda sexta-feira. Na próxima sexta-feira, a live será com o pastor Eduardo Costa, nós estaremos compartilhando da mesma maneira e assim juntos estaremos adorando a Deus. E domingo o culto é presencial, lá na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. Nosso culto se inicia às 18 horas e a live às 18h30. Tiramos um tempo ali das 18 às 18h30 para orar e depois nós fazemos a live do culto, ok? Se você puder estar conosco, nós estamos cultuando, tem um número reduzido de pessoas, tem um afastamento ali das cadeiras para ninguém atrapalhar o outro e todos usando máscara, ok? Que Deus abençoe a sua vida, vamos juntos adorar a Deus. O vento balançou meu barco, mestre.
numa grande tempestade, em Deus, pela fé, nós podemos descansar. Então que você possa nessa noite descansar o teu coração no Senhor. Tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É nisso que nós confiamos e é nessa palavra que nós alicerçamos a nossa fé. Confia no Senhor e descansa nele. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar e nunca se viu um Deus além do nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Você pode ter essa confiança no Senhor. Glória a Deus. Louve a Deus junto conosco. Se humilha perante o teu Deus, porque Ele é aquele que ao seu devido tempo te exalta. Se lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas olhe um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Esse louvor fala que
mais vale um dia no centro do querer da vontade de Deus do que tantos outros em outro lugar. Quando nós falamos de estar no centro da vontade de Deus, nós falamos de conhecer o coração de Deus e colocar em prática aquilo que Ele tem nos orientado na nossa caminhada de fé. Nem sempre viver a vontade de Deus é o mais fácil, mas pode ter certeza, é aquilo que traz o melhor para a nossa vida. Porque obedecer a Deus, por maior que sejam as dificuldades, vale a pena caminhar com o Senhor. Ao longo dos anos eu tenho visto pessoas que têm servido a Deus com fidelidade e outros que têm brincado de ser cristãos, não têm levado o Evangelho a sério, mas aqueles que durante sua vida pautaram a sua vida pela palavra de Deus e que viveram segundo os valores de Deus, no centro da vontade de Deus, sempre eles colhem os bons resultados, as promessas que Deus tem para aqueles que lhe obedecem. Amém? mensagem mais linda que a Bíblia traz para nós é sobre o amor de Deus. Quando o apóstolo João, ele não sabia mais como expressar o amor de Deus, a expressar as características de Deus, ele resumiu quem é Deus em uma frase. Ele disse: Deus é amor. Então que nós possamos ter esta consciência que nós somos amados por Deus e que nós possamos tocar a nossa vida baseada neste amor. Ah, pastor, mas porque Deus me ama, eu não vou ter dificuldades na vida? Isso não é verdade. O próprio Jesus falou: eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento não significa que Deus não nos ama, mas que a gente possa, nos momentos de sofrer, nos momentos de luta, de angústia, a gente possa se apegar a esta realidade. Somos filhos amados de Deus. Queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 8, cujo tema é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
Efésios capítulo 2, versículo de número 20. A nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 20, 21 e 22. E depois também leremos Mateus, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos. Combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, queridos, o nosso objetivo geral hoje será ensinar que Cristo, ele é a base da igreja. E estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E depois, para cada um dos 3 pontos dessa lição, primeiro, nós vamos explicar que no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo objetivo é apresentar o fundamento da igreja com a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E terceiro, nós vamos refletir que nós somos templo do Espírito Santo e que devemos viver em santidade, ok? Então, nós vamos trabalhar nesta aula entendendo o que é essa pedra angular que a Bíblia nos fala e o que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos entender o que é isso que o apóstolo Paulo citou para a igreja de Éfeso. Vamos lá para o nosso comentário, nossa introdução. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, ao propósito divino que seja o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Obrigado, David. Então, primeiro, nós vamos entender que quem formou a igreja foi Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, tem uma expressão lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é assim, palavras do próprio Cristo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos, em primeiro lugar, que a igreja, essa reunião de pessoas em torno da mensagem do Evangelho, do reino de Deus e dos valores da palavra do Senhor, não é uma ideia humana. É a primeira coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração. A ideia de igreja não é algo que os homens criaram. Foi uma ideia vinda do próprio Deus e que Cristo a materializou quando esteve conosco aqui na terra. Outra coisa, quando o
apóstolo Paulo trata da igreja, ele compara a igreja a um edifício em construção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. Eu morei durante 23 anos em um bairro aqui próximo chamado Recanto Santo Antônio. E eu tive a oportunidade, na minha infância, de ver a construção de um condomínio. Ali havia uma chácara, onde havia muitas árvores, e naquela época uma corporação, ela comprou aquela propriedade, ela tirou aquelas árvores e ela começou ali levantar vários edifícios. E nós podemos ver passo a passo como aquilo foi criado. Eu me lembro como se fosse hoje, que eles passaram semanas construindo os alicerces, a edificação. Ali havia um batistaca que ele vinha e ele afundava naquele piso, naquele solo, várias estacas de ferro, para que em cima dessas estacas fosse construído os edifícios, os prédios. Isso já foi feito há mais de 30 anos. Muitas pessoas, centenas de famílias moram ali naquele condomínio. E eu pude ver fase a fase que foram se passando até que o condomínio estivesse pronto e as pessoas pudessem morar dentro. Então foi um processo um tanto comprido. Então quando nós olhamos para a igreja, nós entendemos que a igreja é uma construção de Deus, que há mais de 2000 anos vem sendo realizada pelo próprio Deus. Então, primeiro, a igreja não é uma ideia humana, ela é uma ideia divina. E segundo, a sua construção é um processo contínuo, progressivo e que a cada dia Deus vai estabelecendo o seu propósito para ela. Nós vimos também que um dos propósitos dessa construção, dessa igreja, é que o Espírito Santo de Deus habite nela. É que o próprio Deus habite nela. E são dessas coisas que nós vamos falar no decorrer desta ministração, desta aula. O primeiro tópico aqui, o nosso primeiro ponto, diz assim: um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é Cristo Jesus. Obrigado, pastora. Então, o que nós notamos aqui nesse primeiro tópico sobre o edifício espiritual? Aqui fala de 2 santuários. Primeiro fala do santuário judeu. Quem conhece um pouquinho da história de Israel, sabe que quando Israel saiu da terra do Egito e a lei foi dada para Moisés lá no deserto, no Monte Sinai, Deus ordenou que Israel levantasse um tabernáculo. E aquele tabernáculo seria o local onde Deus manifestaria com a sua glória para falar com o seu povo. E
E esse tabernáculo, ele era dividido em 3 grandes partes. Tinha um lugar santíssimo, que era onde estava a arca, que representava a presença de Deus. Dentro da arca ali, nós tínhamos a vara de Arão que floresceu, tínhamos uma vasilha com maná, que foi o alimento que Deus deu para Israel durante todo o período da sua peregrinação, durante os 40 anos no deserto. E havia ali também as tábuas com o decálogo, com os 10 mandamentos, que estão registrados lá em Êxodo capítulo 20. Um pouco mais para trás, nós encontramos o lugar santo, primeiro o Santíssimo, depois o lugar santo, que havia uma repartição de um espesso véu de 8 centímetros que impedia que as pessoas adentrassem ali. Ali naquele local havia o altar do sacrifício, ali havia uma bacia onde o sacerdote se lavava quando ele ia oferecer sacrifício. Ali havia a mesa dos pães ázimos, com 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Tudo isso eram aparatos ali do lugar santo, no tabernáculo. E havia o átrio. O átrio era um local onde todas as pessoas judias podiam estar. Agora, no lugar santíssimo e no lugar santo, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava. E esse tabernáculo, ele representava a presença de Deus. Porque Deus, muitas das vezes, durante o período que Israel esteve no deserto, Deus desceu numa nuvem, que os estudiosos da Bíblia chamam de Shekinah, e nessa nuvem de glória, ele falou com Moisés, lá de dentro do santuário, lá de cima da tampa da arca, que era conhecida como propiciatório. E ali Deus se revelava para Moisés, Deus se revelava para os sumos sacerdotes que vieram segundo a linhagem de Arão. Agora, quando eles entraram na terra prometida, já na época da monarquia, o rei Davi desejou no coração construir um templo para Deus, porque ele sabia que ele morava num palácio muito bonito, só que não havia um local onde Deus se manifestasse, senão no tabernáculo. E Deus falou que ele tinha sido um homem que tinha derramado muito sangue, e que não seria ele aquele que construiria o templo, mas o seu filho Salomão. E diz a Bíblia Sagrada que, segundo as orientações de seu pai, Salomão levantou esse templo. E Deus passou a se manifestar agora não mais no tabernáculo, mas no templo. E no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que nós, aqueles que crescem nele, aqueles que confiassem nele, aqueles que passassem a fazer parte da igreja de Deus, seriam morada e habitação de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo trata justamente disso. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, há uma mudança. Deus não se manifesta mais em um templo feito por mãos de homens, mas ele passa a fazer morada na vida das pessoas. Algumas pessoas usam disso para dizer que não tem relevância ou importância nenhuma o local de culto onde nós nos reunimos. E isso nunca foi a ideia de Deus. Tanto que, ao longo de toda a história da igreja, nós encontramos a igreja se reunindo em espaços para adorar ao Senhor. Começou nos lares e depois em alguns edifícios, mas a importância daquele local é que ali nós fazemos o nosso culto coletivo. Mas o que dá importância àquele local são as pessoas que ali vão para juntos adorar ao Senhor. E como tudo aquilo que nós temos, nós consagramos aquele espaço para Deus. E ali nós usamos aquele espaço para nos reunirmos 1, 2, 3, 5 vezes por semana. Algumas igrejas chegam a ter 5 reuniões por dia. Enfim, nós reservamos aquele espaço para adorar a Deus. Mas nós entendemos que Deus não habita ali, naquele prédio feito por mãos de homens. Deus habita na vida, no espírito, dentro de todo aquele que se entrega a Ele e que se torna seu filho pela fé em Cristo Jesus. Aqui fala-se também que nós, como morada do Espírito de Deus, nós temos uma pedra angular. Existe uma pedra angular, uma pedra fundamental que é a base da igreja. E o próprio Jesus se revelou como esta pedra. Quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27, ele disse que aquele que ouve as palavras dele e as guarda, ele vai comparar a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então todo cristão que ouve a palavra de Deus e que começa a viver a partir dela, Jesus
comparou esta pessoa a alguém que firma sua casa na rocha, em terreno sólido. Eu, voltando àquela analogia que eu falei dos prédios, se aqueles prédios não tivessem sido não tivesse sido feita uma boa fundamentação, um bom alicerce, talvez hoje eles não estivessem de pé 30 anos depois. Nós já vimos muitas vezes na televisão e na mídia casos de prédios inteiros que ruíram. Recentemente nós vimos esse caso no Rio de Janeiro, mas já aconteceu aqui em São Paulo também, em outros cantos do Brasil. Então, o fundamento da igreja é Jesus. E a Bíblia fala que nós não podemos colocar outro fundamento além daquele que já está posto. Então, Jesus é essa pedra angular. Aqui também nós entendemos que Cristo, como pedra principal, ele cumpre uma profecia messiânica desde o Antigo Testamento. Então, Jesus não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. E uma das profecias que se cumpriram no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus foi essa, que ele seria a pedra angular sobre a qual o edifício espiritual, que seria a igreja, estaria fundamentado. Então nós temos que tomar muito cuidado no tipo de fundamento que nós estamos colocando para afirmar a nossa vida espiritual. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 3, aquele capítulo também fala sobre o tribunal de Cristo e sobre os galardões. E diz que no dia que nós chegarmos diante de Deus para receber galardão, aquelas obras que forem edificadas sobre o fundamento que é Jesus, serão comparadas a ouro, prata e pedras preciosas, e receberão galardão. Mas aquelas obras que foram feitas com outro fundamento ou com outra motivação que não é Cristo, elas serão como madeira, feno e palha, elas desaparecerão e a pessoa será salva, mas ela não receberá galardão. Então a ideia da pedra angular ser Jesus, ela é muito importante. Isso fala da nossa ideia como igreja, fundamentada no que Jesus Cristo foi, no que Jesus Cristo fez e no que Jesus Cristo ensinou. Ok? Vamos para o segundo tópico. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é assunto também tratado pelo apóstolo Paulo nessa lição. 1. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega propretes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, os apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento.
Mais adiante, Paulo segura que compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Obrigado, Daísa. Então, nesse segundo tópico aqui, o que a gente vê? O fundamento, apóstolos e profetas. Vamos aqui explicar um por um. Primeiro, o conceito dos apóstolos. Queridos, nos últimos 30 anos, surgiu um movimento moderno sobre apostolado. E eu não estou aqui para criticar e nem quero levantar uma questão sobre isso. Mas quando a Bíblia trata de apóstolo, ela não está falando desse movimento moderno de apostolado. Ela está falando dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, que foram aqueles que receberam a mensagem direta de Cristo e que passaram essa mensagem para a igreja primitiva e para os seus primeiros líderes. Nesses 12 apóstolos é incluído também a pessoa de Matias, que é o substituto de Judas que se suicidou, e também a pessoa de Paulo e de Barnabé. Paulo e Barnabé também são dois homens que em Atos dos Apóstolos são chamados de apóstolos. Mas qual é o significado da palavra apóstolo? Que significa enviado ou mensageiro. Estes homens, lá no início da igreja primitiva, foram homens que receberam revelações diretas de Deus. Os 12 apóstolos, porque conviveram com Cristo. Tanto que quando Matias foi escolhido para ser a pessoa substituta de Judas Iscariotes, foi escolhida uma pessoa que tivesse acompanhado o ministério de Cristo desde o seu início. E Matias era um desses. Outra coisa, o apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus como os 12, mas Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Então, quando se fala sobre o fundamento dos apóstolos, fala sobre aquilo que esses homens viveram e aquilo que esses homens ensinaram. A Bíblia chama isso de doutrina dos apóstolos. E que doutrina seria essa, pastor Davi? É aquilo que eles aprenderam do próprio Cristo e eles replicaram na sua vida e ensinaram os crentes, os primeiros cristãos da igreja. Isso criou para nós aquilo que nós chamamos conjunto de doutrinas principais. Ao longo dos anos, os estudiosos da Bíblia, eles foram detalhando essas doutrinas baseado naquilo que está escrito, tanto nos evangelhos, quanto nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais, no livro de Atos dos Apóstolos e no livro do Apocalipse. Isso se tornou a doutrina dos apóstolos. E o que nós precisamos atentar? Nós temos que tomar muito cuidado para nós não seguirmos doutrinas antibíblicas, porque no movimento pós-moderno surgiram muitas pessoas com novas interpretações das Escrituras Sagradas. E essas interpretações, elas não têm eco nem naquilo que os discípulos de Jesus ensinaram e nem na história da igreja. Isso tem gerado até um certo, digamos assim, muitas heresias e muitos movimentos antibíblicos surgiram nos últimos anos. Isso sempre existiu, mas nos últimos anos, com o advento da mídia, das mídias sociais, da própria internet, isso se multiplicou. Então muitas pessoas eles têm uma revelação própria, para não dizer antibíblica, daquilo que está escrito, e começa a ensinar aquilo e muitas vezes confunde a cabeça das pessoas que não têm base e conhecimento bíblico. É por isso que todos nós exortamos sempre as pessoas a buscar o conhecimento da palavra de Deus com mais profundidade. Mesmo nós tendo tanta oportunidade de aprender, hoje muitas pessoas ainda estão como verdadeiros analfabetos bíblicos. O que falar, eles são como papagaio. Alguém já perguntou, papagaio fala? Papagaio não fala, o papagaio ele simplesmente repete os sons que ele aprende. Então nós não podemos ser apenas repetidores. Nós temos que aprender a ouvir algo e analisar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. E analisar se aquilo tem amparo bíblico, se o assunto for da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez 3 grandes viagens missionárias. Ele pregou o evangelho em toda a Ásia, ele chegou a pregar na Europa. Então ele foi um homem que plantou muitas igrejas. E ele elogiou uma igreja, que foi a igreja na cidade de Bereia, porque conforme ele pregava as escrituras sagradas para aquela igreja consultava nas escrituras sagradas que eles tinham em mãos, que era o Antigo Testamento,
se o que Paulo estava falando era verdade. Então hoje, o que acontece? Muitas pessoas vivem da teologia do papagaio, que é simplesmente repetir coisas que ele aprendeu, ou coisas que alguém lhe falou, e ele mesmo não vai na Bíblia, ele mesmo não vai estudar para descobrir se aquilo é mentira ou verdade. Então, nós cristãos, nós tentamos incentivar as pessoas a não comer apenas aquilo que é dado no púlpito, aquilo que é dado na internet, aquilo que é entregue nas mídias sociais, mas que nós possamos, como cristãos, desenvolver um senso crítico, não só nas questões bíblicas, mas em todas as questões. Questões políticas, questões sociais, questões econômicas e questões teológicas. Aprenda a buscar o fundamento daquilo que está sendo ensinado. Então aqui a doutrina dos apóstolos fala justamente sobre isso, sobre esse ensinamento que os discípulos receberam de Jesus e que transmitiram para a igreja primitiva. E o que é o testemunho dos profetas? No Antigo Testamento nós temos o ministério profético. Como no Antigo Testamento nós ainda não tínhamos as escrituras sagradas completas, Deus costumava trazer revelações direcionais para seu povo. Era comum antes de o rei ir à guerra, se esse rei temesse a Deus, ele chamar os profetas, ele chamar os cantores, eles começaram a adorar a Deus, e o Espírito de Deus se manifestava na vida do profeta e dava um direcionamento específico para o rei e para o povo de Deus. Com as escrituras sagradas completas, nós não temos mais essa necessidade. Mas o que significa o profeta do Novo Testamento? Só para você entender, a palavra profeta significa porta-voz. Ao contrário dos profetas do Antigo Testamento, que trouxeram revelações específicas de Deus para um povo, no Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento são aqueles que, inspirados por Deus, escreveram as Escrituras. Mas hoje ainda existe o dom de profecia, onde Deus pode falar através de alguém para que essa pessoa traga um direcionamento para a igreja, para o indivíduo. Só que essa profecia ela não pode ir de encontro ao que está, ela não pode, digamos assim, confrontar o que está escrito na Bíblia, mas tem que o quê? Apoiar as Escrituras. Tanto que aquele que conhece as Escrituras costuma dizer que a maior profecia que a igreja tem hoje não é uma revelação, não é uma visão, mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus pode usar pessoas ainda hoje com revelação e profecia? Pode. Deus já falou comigo, Deus já usou pessoas para falar comigo, só que tem um porém. Tudo que é dito tem que ser levado sob o escrutínio das Escrituras e ver se tem base bíblica aquilo que está sendo passado, ok? Então, esse fundamento dos apóstolos e dos profetas é o que esses homens receberam direto de Jesus ou por revelação para construírem o Novo Testamento. Isso é a base de pensamento, de filosofia, de teologia e da praxis da igreja. Sem essa base, nós não teríamos igreja hoje baseado naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus ensinou. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. 3. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão
bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Obrigado, Dê. Então, o que nós vemos aqui? Primeiro, nós vimos que Jesus é a pedra angular desse edifício. Segundo, nós entendemos que esse edifício, que é a igreja, ele foi fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, aqueles que falaram inspirado por Deus, os quais escreveram os 27 livros do Novo Testamento, que se tornaram a base fundamental de fé e prática da igreja. E em terceiro e último lugar nessa lição, nós entendemos que esse edifício que foi criado é para a morada de Deus. Como disse antes, no Antigo Testamento, Deus se manifestava lá no lugar santíssimo, primeiro no tabernáculo, no decorrer do deserto. E durante muitos anos, na época da teocracia e no começo da monarquia, dentro de um tabernáculo lá dentro de Israel. Mas depois que o templo foi criado, Deus passou a se manifestar no templo, ali também no local santíssimo. Mas no Novo Testamento, Deus não quer mais se manifestar em um templo feito por mãos de homens, mas nos próprios homens. Os homens passaram a ser habitação e morada de Deus. Olha que privilégio! No Antigo Testamento, segundo os estudiosos da Bíblia, Deus usava as pessoas, o Espírito vinha as impelias para alguma obra e depois saía. Hoje não. Deus quer fazer morada em você. Deus quer fazer morada no seu espírito. Deus quer ter comunhão com você 24 horas por dia. Aliás, a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, está lá em Romanos capítulo 8 e 9, esse tal não é dele. Então nós precisamos sim ser morada de Deus. Agora, o que precisamos entender? Aqui diz que o edifício, ele bem ajustado, ele cresce. Isso fala de um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É por isso que Pedro disse também: desejais, como meninos recém-nascidos, o leite racional, para que através dele vocês possam crescer. Então o crente tem que ter sede espiritual de Deus. O que é sede espiritual de Deus, pastor Davi? É eu ter sede das coisas de Deus. Sede de meditar e de crescer na palavra, sede de crescer numa vida de oração, sede de crescer numa vida de santidade e de obediência a Deus. Na proporção que eu sou uma pedra bem ajustada no edifício, eu cresço. Agora, todas as vezes que eu não estou bem ajustado, eu atrofio ou eu até posso diminuir. É por isso que nós, como cristãos, estamos sempre incentivando as outras pessoas a buscar a Deus. E Jesus, o profeta no Antigo Testamento disse assim: buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busque a Deus na oração, busque a Deus na palavra, busque a Deus na adoração, busque a Deus nos cultos. Numa reunião como essa, você também, daí da sua casa, você pode buscar a Deus. Enfim, que você entenda, você é templo e morada de Deus. E você pode ser cheio do Espírito Santo, porque isso é um mandamento de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Então, aqui diz que quando nós passamos a ser esse edifício bem ajustado, nós passamos a crescer e a desenvolver. Então, o crescimento da igreja também depende de tudo isso sendo bem ajustado em Cristo e por Cristo. Isso faz de nós filhos mais obedientes e desenvolve em nós o fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo fala ali em Gálatas 5, versículo de número 22. Então, como templo santo do Senhor, isso fala que nós somos um recinto santíssimo de Deus. Ou seja, da mesma maneira que Deus se manifestava lá no lugar santíssimo para o sumo sacerdote, Deus revela na sua palavra que hoje esse lugar santíssimo não é mais um espaço físico, mas é uma pessoa, é o indivíduo, é aquele que entrega o seu coração para Deus e passa a fazer parte do corpo do Senhor. Eu concluo aqui a nossa reflexão nesse ponto dizendo o seguinte, que quando o crente se torna templo do Espírito Santo, ele passa a ser uma pessoa separada do pecado e passa a crescer em santidade. Nós não podemos dizer que somos morada de Deus e vivemos uma vida desregrada, uma vida que não se respeita os valores, os princípios e os ensinamentos bíblicos. Então, se realmente eu sou de Deus, eu sou morada do Senhor, eu vou demonstrar isso na minha prática de vida, no meu trato com as pessoas, na minha vida de moderação e também na minha vida de comunhão com Deus.
Então, o cristão legítimo, ele é uma pessoa que vai se transformando, segundo a Bíblia, de glória em glória e de fé em fé. Há um crescimento diário, contínuo e progressivo na presença de Deus. E aqui no último ponto, falando que nós somos moradas do Altíssimo, isso fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, o lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Da mesma maneira que Deus, ele se manifestava de forma profunda e real lá no lugar santíssimo, ele quer fazer isso através da minha e da sua vida. Esses dias eu estava dando uma aula e numa das nossas apostilas eu coloquei assim, que a maioria das pessoas eles serão evangelizadas não pelo que está na Bíblia Sagrada, mas pelas nossas vidas. Porque às vezes as nossas vidas será a única Bíblia que as pessoas vão ler até elas conhecerem o Evangelho. Então, nós somos uma carta de Deus escrita pelo poder de Deus e enviada a toda a humanidade, ok? Fechando aqui a nossa aula, a nossa conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Tem muitas pessoas que entram para o Evangelho achando que ele vai encontrar na igreja anjos, pessoas perfeitas, gente que não erra. E aí quando ele começa a ver as falhas dos outros seres humanos, ele se escandaliza e vai embora. Mas a Bíblia não promete isso. A Bíblia diz que nós, quando aceitamos a fé, nós vamos entrar num processo de discipulado, de crescimento e aperfeiçoamento. É por isso que nós somos falhos. É por isso que nós estamos sempre convidando as pessoas a nos imitar como nós imitamos Cristo. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Quando nós não imitarmos Cristo, você não deve nos imitar. Porque todos nós somos imperfeitos. Então o nosso olhar tem que estar voltado primeiramente para Deus. Primeiramente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E entendermos que mesmo estando numa comunidade de fé que está servindo a Deus, as pessoas são imperfeitas. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Alguém já disse que a igreja foi chamada para a glória de Deus e não para a perfeição enquanto viver neste mundo. Vamos nos esforçar, vamos cada dia tentar melhorar, mas nós somos um edifício em construção. Será que você já entrou numa casa que ainda não está pronta? Numa casa que está em construção? Ela não é perfeita, mas ela está em processo. Assim somos nós. Então, a gente poderia até colocar uma plaquinha no peito e dizer assim, tenha paciência comigo, estou em obras, né? Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, que está lá em 4, versículos 12 e 13, capítulo 4, versículos 12 e 13 de Efésios. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, ou seja, ele é a base da nossa fé, das nossas crenças e dos nossos valores. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Ou seja, nós nunca podemos trocar o que está escrito na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos e nas Escrituras, por aquilo que os homens trazem de revelação. Nós nunca devemos aceitar uma revelação que ela não tem apoio nas Escrituras Sagradas. Que tudo aquilo que nós preguemos, que tudo aquilo que nós ensinemos às pessoas tenha base nas Escrituras Sagradas, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus ensinou e naquilo que os apóstolos transmitiram para a igreja no seu início. Ok? Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais este culto. Eu quero aqui deixar os meus parabéns para a missionária Rosana, esposa do pastor Eduardo Costa, que hoje está parabenizando, está aniversariando. Meu parabéns à nossa igreja para você. Que Deus abençoe a irmã Rosana, que ela cresça cada dia mais e mais na presença do Senhor. Que Deus abençoe ricamente você nesse dia tão especial, ok? Vamos orar. Sexta-feira a live é lá da casa dela. O pastor Eduardo estará fazendo a live do nosso culto, sexta-feira profética. E domingo, 18 horas, temos o nosso culto presencial lá na Capitanias Hereditárias. Então, enquanto não se resolver essa situação, nós estamos tendo culto apenas uma vez por semana na igreja. Mas se você puder estar conosco, não deixe de ir ali. Mas use máscara, ok? Estamos todos ali lutando para servir a Deus, mas sem contaminar uma vida do outro, ok? Seguindo as orientações aí da nossa Secretaria de Saúde e o Ministério de Saúde também. Hoje já tivemos algumas orientações aí do nosso governador, dizendo que em breve, a partir do mês que vem, esse quadro vai começar a mudar. Então vamos continuar na fé, na esperança, mas também na obediência,
para que as coisas não saiam dos seus trilhos, ok? Vamos orar agradecendo a Deus e orando pela irmã Rosana, que está completando mais um ano de vida. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, te agradecemos por esta live, por esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo, Ele é a nossa pedra angular, a pedra angular da igreja. E a mensagem dos apóstolos e dos profetas é o nosso fundamento, meu Deus querido, para nós tocarmos a nossa vida como igreja. Eles que trouxeram uma revelação do Senhor através das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, Pai. Nos ajuda a vivermos segundo esta palavra, para sermos um edifício bem ajustado, que avança, Senhor, sem escândalo, mas sempre profetizando a vida de Deus, mas sempre evangelizando aqueles que ainda não conhecem o reino, e sempre, meu Deus querido, intercedendo pela humanidade. Nós oramos também pela missionária Rosana, que está completando mais um ano de vida. Abençoe a vida da tua filha, dá saúde e paz para ela e para todos os outros, meu Deus, que neste dia possa estar completando mais uma primavera na tua presença. Abençoa os teus filhos, dê a todos uma semana de bênção, Senhor, que na próxima sexta-feira o culto seja abençoado, lá, meu Deus, através do pastor Eduardo. Abençoa o nosso culto da família no próximo domingo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Meu querido, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar e a sua família e que você tenha um restante de semana aí abençoado na presença de Deus, ok? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.